você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo de número 1. Amém? Hebreus 4, 1. O escritor diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Podemos assentar. O escritor diz muito bem claro hoje, para todos nós que queremos ouvir. Ele começa o texto, diz assim: olha, existe um temor dentro do meu coração. Um temor que aqueles que deixam a promessa, que aqueles que deixam o descanso, eles fiquem para trás. O escritor dizia: eu temo por aqueles que não conseguem descansar, nem conseguem confiar em Deus, que ao ouvir a palavra de Deus, ela não desça em um coração já de antemão com fé. Então o escritor deixa muito bem claro aqui, que quando eu e você ouvimos a palavra, e quando a palavra entra dentro de nós, ela não encontra um coração cheio de fé, corremos um sério risco de ficarmos para trás. Quem é que gosta de retroceder? Quem é que gosta de ficar para trás? Quem é que gosta de perder? Não fomos nascidos para isso. Aí o escritor diz: eu temo por alguns que não confiam na palavra, que não recebem a palavra com a recepção adequada, com a fé, de perderem o repouso e ficarem para trás. Aconteceu isso com um homem. Eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, Jeoás. Vamos lá comigo. Eliseu já estava numa idade avançada e doente da doença que morreu. E Israel estava vivendo um tempo muito difícil. E Israel estava sendo ameaçado novamente pelos sírios. Ontem falamos de Eliseu, hoje falamos de Eliseu de novo. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4 que aqueles que não conseguem crer na palavra adequadamente são estes que ficam para trás. Aqueles que não conseguem olhar para a palavra como um repouso. Aqueles que não conseguem ter a palavra como a palavra soberana, absoluta. Estes são aqueles que vão ficando para trás, para trás, para trás. De repente eles nem conseguem mais enxergar qual é o caminho que deve seguir. Você já olhou numa estrada, num período escuro da sua vida, onde as trevas te cercam, e Jesus coloca uma luz diante de você, e se essa luz começar a ficar bem distante, de repente ela se torna tão distante dos seus olhos, que você se perde em meio à escuridão. A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Quando nós olhamos para a palavra e nós permitimos que essa palavra, ela entre dentro do nosso coração de tal maneira, como regra absoluta de fé, como poderosa em nossas vidas, nós nos levantamos e nos posicionamos e nós vamos fazer com que a nossa vida se adeque à palavra. Conforme o caminhar da palavra é o meu caminhar, conforme o caminhar da palavra é o seu caminhar. Temos que caminhar concomitante à palavra, ou seja, a palavra caminha e nós caminhamos juntos.
Quem são aqueles que ficam para trás e a palavra vai adiante? São aqueles que não conseguem receber a promessa de uma maneira adequada. São aqueles que não conseguem receber a palavra com um coração cheio de fé. São aqueles que colocam os seus obstáculos como aquilo que é de mais importante. São aqueles que conseguem colocar os seus defeitos, as suas mazelas, as suas iniquidades, como aquilo que é de mais real e relevante. Quem de nós não temos defeitos? E na hora das jornadas e das dificuldades, é isso que Satanás levantará contra você. Mas é nesse momento que você precisa fazer uso do poder da palavra de Deus dentro da sua vida. E segurá-la como regra maioral e absoluta sobre qualquer outra situação. O rei sabe, como eu sei, que aquele exército não poderia ser vencido por cavalos, espadas e homens. Eu sei que a minha vitória não poderá acontecer por meio de braços ou palavras humanas. Você sabe que toda a sua habilidade, que todo o seu potencial é nada comparado ao seu arco inimigo ou a força belicosa que vem contra você. Nós somos sabedores disso. E para isso, o apóstolo Pedro diz assim: vocês precisam vigiar, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que Satanás tem podido tragar? Aquele que confia no braço, aquele que confia na mão, aquele que confia no seu posicionamento, aquele que acredita em si mesmo. Mas um crédito, dando a si mesmo a honra, dando a si mesmo o vigor da batalha. E a palavra do Senhor diz que o rei sabia disso. O rei, diante de uma guerra e de uma batalha, sabia que se não fosse por Deus, aquela vitória não aconteceria. Se não for por Deus, a minha vitória não vai acontecer, nem a minha e nem a sua. Porque é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem abre portas, é Ele quem vai adiante e desembaraça o caminho, destruindo portas de bronze, ferrolhos de ferro. É Ele quem faz com que os nossos caminhos estejam aplanados para que não tropecemos. É Ele quem tem nos ungido de tal maneira diante dos nossos inimigos, posto uma mesa diante de nós e feito com que o nosso coração se transborde de alegria, de certeza, de fé e de confiança. É Ele. É Ele. Quando nós asseguramos na palavra dEle, e Satanás quer que você olhe para todo lado, canto ou pessoa, para que a sua fé seja tão diminuta e tão apequenada, e que quando a palavra do Senhor chega para você, para dar uma guinada na sua vida, e fazer com que você se levante e se posicione, a palavra chega dentro de você, e ela não encontra a sua companheira, a fé. Não foi isso que o escritor diz em Hebreus? Que pena. Ele diz, que pena. Porque nós também ouvimos a mesma palavra. Só que eles ouviram. Mas a palavra da promessa não foi misturada com a fé no coração deles. Por isso, ficaram para trás. Quando eu e você, nós ouvimos a palavra, ela tem que ser misturada com a fé já existente. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim: Eliseu estava doente, versículo 14 de 2 Reis 13, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele sabia que Eliseu estava morrendo e que Eliseu era a fonte de vitória de Israel. A fonte da sua vitória também morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Diga glória a Deus. Ele está vivo. O dono da minha vitória vive. O Senhor da sua vitória vive. Ele morreu para calar a voz da condenação, para sentenciar o inferno,
e para nos libertar de toda a sentença. Eu gosto de falar do Evangelho dessa maneira e de muitas outras. Todas as religiões oferecem alguma coisa. Uma oferece o purgatório. A outra oferece você ficar nascendo como cachorro e aí você vai subindo de grau e de nível. Só Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou para o Pai, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Só Jesus oferece o Pai. Só Jesus oferece o céu. Só Jesus oferece a eternidade. O sepulcro de todos os líderes religiosos estão lá com seus esqueletos, com as suas lápides, mas o meu e o seu Jesus está no céu, assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, enquanto eu e você estamos aqui, advogando as minhas e suas causas. Diga amém. E a Bíblia diz que o rei sabia que a fonte da vitória dele estava escoando. Eu nunca vou ter essa sensação, nem você. O diabo fala: que pena mesmo, inferno. Eu nunca vou ter a sensação que a fonte da minha vitória está escoando. Você nunca passará por essa sensação, porque a sua vitória está viva, assentado ao lado do Pai. Esse é o Senhor da minha e da sua vitória. Amém? O rei desesperado, dizendo: esse homem vai morrer, e antes dele morrer, eu preciso com que ele me abençoe, para que pelo menos essa vitória eu possa ter nas mãos. E a Bíblia diz que Eliseu entende tudo o que ele veio fazer ali. E ele disse: toma um arco e flechas. Ele poderia ter dito para que o rei pegasse uma lança ou uma espada. Quais os objetos de força belicosa alcançam mais longe? O arco e a flecha. E ele diz: pega um arco e flechas. E o rei toma nas mãos o arco e as flechas. Eliseu queria que o rei fizesse um ato profético, como muitas vezes Deus quer que façamos atos proféticos. Mas o rei era um daqueles crentes, sabe, meio assim, desconfiados. Até parece que ele estava lá no dia em que Jesus foi ungido pelaquela mulher, e ele estava junto com os discípulos. Alguns disseram: que desperdício, que besteira é essa? Alguns de nós achamos que atos proféticos é besteira, é coisa de gente crente fanática, que atos proféticos não tem sentido, realmente não tem. Para aqueles que acham que não tem sentido, não tem. Mas o nosso Deus é um Deus de atos proféticos. Quando o povo passa o Jordão, ele diz para Josué: levanta uma coluna no meio do Jordão de pedras. Senhor, mas no meio do Jordão, a enchente vai vir, quem é que vai enxergar? Para quê? Mas quem é que diz que era os homens que tinham que vir? Era Deus. E você faz outra fora do Jordão, para que os homens possam ver. Quantos atos proféticos tem na Escritura? Josué rodeia 7 vezes Jericó. A mulher do fluxo de sangue: só se eu tocar nas vestes dele eu já ficarei curado. Quantos atos proféticos você já fez na sua vida? Será que hoje você não está precisando tomar um ato profético na sua vida e investir nele e aplicar-se nele, e enquanto ele não cumprir na sua vida, no tempo real, você não vai parar de pedir, não vai parar de bater, não vai parar de buscar? Atos proféticos, votos. Pastor, o que seria um ato profético? Aquilo que você faz em nome do Senhor, para a glória do Senhor, visualizando algo que você traz só para si. Aquilo é seu ato profético. E Eliseu quer ensinar ao rei um ato profético. E ele diz: toma as flechas.
toma o arco. Eu não sei o que o rei esperava. Pode ser que o rei esperava que Eliseu dissesse assim para ele: olha, vá em paz, segue o seu curso e você terá todas as vitórias que você precisar. Não sei. Quem sabe nós esperamos alguma coisa desse tipo. Sem esforço, sem fé, sem iniciativa, sem sonhos. A Bíblia diz assim que o rei toma as flechas. E tomou um arco e flechas. Versículo 16, então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Eliseu já meio trêmulo, já doente, já envelhecido. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Então funcionou assim. Um arco. E Eliseu certamente se acomoda naquela cama. E Eliseu põe a mão. Uma onde está direcionado a flecha. E o outro onde está direcionado o arco. Pôs as mãos sobre as mãos do rei. Com muita dificuldade. Ele fez isso. O rei não estava entendendo muita coisa. Às vezes eu e você não entendemos muito ou não entendemos nada. Mas Deus diz que façamos, então nós fazemos. Não é? Nós somos aqueles que não fomos gerados por sementes incorruptíveis. E por isso nós fazemos pela fé e não por vista. E então, não havia nenhum exército à frente. E quantas vezes o Senhor manda você tomar nas mãos um arco e uma flecha, para você atirar com ela na terra. Quantas vezes o Senhor põe as mãos sobre as suas mãos, mas as suas mãos estão tão cansadas, tão desmotivadas, tão sem óleo, tão sem unção. Quantas pessoas já abandonando os seus arcos e suas flechas? Quantas pessoas não vendo mais sentido em suas petições? Estão cansadas do seu clamor. Estão cansadas de suas petições. Estão desanimadas. Pois é. A Bíblia diz assim, versículo 16. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco e pôs. E o rei pôs, e assim foi. 17. Abre a janela para o oriente. Olha para o seu irmão e diga: abre a janela para o oriente. Janela significa visão. Interessante que os inimigos ficavam no sentido contrário. Mas o oriente é onde nasce o sol. O oriente é onde todos os dias Deus nos visita, revelando-nos a força, o poder, a magnificência dele. Quando você tiver que olhar para uma direção, não olhe para a direção do seu problema, olhe para o oriente, onde nasce o sol todos os dias. E aí você se lembra: assim como o dia amanhece, as misericórdias do Senhor são renovadas. E se as misericórdias dele são renovadas, a minha fé também, o meu ânimo também, a minha disposição também, a minha confiança, o meu repouso no Senhor também. E ele abre a janela. E Eliseu quer que ele tenha uma visão de onde nasce o sol, de onde aparece uma das relações que Deus tem com a terra de governo. E a Bíblia diz assim, que ele abre a janela. E então no versículo 17 ainda, então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. O rei recebe a palavra profética dentro do seu coração, como eu tenho recebido diariamente. E você tem recebido diariamente consolidação, confirmação, testificação. O diabo revela, mostra coisas e ele fala. Então o Espírito Santo de Deus testifica dentro do seu coração
dizendo: não é nada disso. E a palavra de Deus e a promessa misturada com a fé que temos dentro do nosso coração faz com que nós continuemos a crer. Eliseu lança a promessa para o rei. Essa é a flecha do livramento. Atirou no solo, na terra. É aqui que você vai vencer os seus inimigos. Eles serão postos no pó, na terra. E a flecha caiu em sentido? Diga qual foi o sentido que a flecha caiu. Diga para o seu irmão qual foi o sentido, horizontal ou vertical? Qual? Qual é o sentido? Não precisa saber de física e de matemática para dizer que a flecha caiu verticalmente. Feriu a terra. Por quê? Porque a sua vitória não é horizontal. Ela é vertical. Quando o Senhor olha para Natanael, ele diz assim: você admira muito que eu disse que te vi de baixo. A partir de hoje tu verás o Filho do Homem subindo, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, a escada de Jacó. Sua vitória é vertical. Jesus diz: o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Sua vitória é vertical. Quem sabe você já girou não sei quantos graus, vendo à direita, à esquerda, vendo para trás, para frente, e aí você não encontra saída, você não encontra estímulo. Mas a minha vitória vem do alto, a sua vitória vem do alto. Todos os dias vem a porção. A flecha do livramento feriu essa terra verticalmente, com os seus braços unindo o homem a Deus e apontando para o céu. Jesus é a flecha do seu livramento. Ele feriu essa terra. Ele não está mais aqui, mas todo o sangue dele foi absorvido por esta terra. Todo o sangue dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a flecha do seu livramento. Jesus é a flecha do seu livramento. Seu livramento é vertical. Seu livramento é vertical, tanto de você para o alto quanto do alto para você. Sua vitória, seu poder é vertical. Você fica perdido porque as laterais, porque frente e costa não tem te dado indícios de vitória, mas o seu negócio é com o céu, é para cima que você tem que olhar. A flecha cai verticalmente. Quando é que eu e você vamos aprender e entender que é do céu que vem o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa vitória? É do céu. É do céu. É do céu. E a Bíblia diz que o rei não vê muito sentido naquilo. É interessante, né? Aquele que não tem uma fé, tudo não tem sentido. O pãozinho da primícia é só um pãozinho de padaria. A ceia é só um suco de uva e um pãozinho. A adoração é só canções que se cantam. Para aquele que não tem fé, tudo fica tão sistematicamente humano. Mas para aquele que tem fé, ele tem atos proféticos, vida profética, boca profética. Tudo nele é profético, tudo nele é de agora para amanhã. Tudo nele. O rei não vê muito sentido naquilo, e Eliseu olha e diz: agora atire as flechas. E o rei fica meio sem jeito. Você fica sem jeito de crer? Eu vou falar isso perto das pessoas, eu vou me portar assim perto das pessoas, eu preciso agora orar, clamar, eu preciso buscar, mas eu estou tão sem jeito. E o rei ficou meio assim, sem jeito. Que jeito que eu fico quando eu preciso de Deus? Do jeito que eu tenho que ficar. Que jeito que você fica quando você precisa de Deus? Do jeito que você tem que ficar. Com os olhos para o alto, com o coração envolvido, com a mente elevada, com os pés firmes na rocha, segurando o anjo, segurando a graça, segurando a misericórdia. É do jeito que nós ficamos. E a Bíblia diz assim, no próximo versículo 18, a palavra já havia sido dada no 17, olha aí de novo.
promessa já havia sido dada, a palavra já havia sido dada. Só que agora era com o rei continuar o ato profético. Eliseu disse: você vai feri-lo até o consumir, diz o Senhor. Agora fira, continua ferindo a terra. Olhe para o seu irmão e diga: continua ferindo a terra. O mundo jaz no maligno. E a terra vai ter que suportar e que aguentar todos os golpes de fé que vamos oferecer a ela. Ela tem que produzir, mesmo amaldiçoada. Ela tem que florescer, mesmo sendo um deserto, porque os filhos de Deus estão com os seus pés sobre ela, e ela vai ter que ser ferida e produzir aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Ela é obrigada a dar aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque o dono dela ordena. Amém? E a Bíblia diz assim, 18: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Atirou uma. Meu Deus, o que o profeta quer? Esse negócio de atirar a flecha no chão, está tudo tão sem sentido. Atirou 2. Acho que eu vou parar. Você ora 1 ano. Ora 2, acho que eu vou parar. Você faz uma coisa, uma mudança, não resolveu, você faz a segunda, não adiantou. E assim somos nós, muitas vezes parecidos com o rei. Ah, se soubéssemos o que ele espera de nós. Aí você diz: mas eu sei, pastora. Hebreus diz: nós não somos daqueles que recuamos, mas daqueles que perseveramos para a conservação da alma. Determinação é o seu, é o meu sobrenome. Amém? E o rei fica sem graça em atirar na terra, não conseguindo entender que ele estava falando com um profeta. E que aquele profeta estava ensinando a ele um ato profético. Assim como alguns não conseguem entender que eles estão relacionando com Deus. E que Deus, antes que as coisas aconteçam visivelmente, ao olho nu, ela acontece aqui dentro. Porque nós oramos, porque nós pedimos, porque nós recebemos e depois nós temos. Quando é que nós vamos entender que o nosso relacionamento é com Deus e que precisamos de atos proféticos? E a Bíblia diz assim, que o rei atira a 2ª, a 3ª. Quantas vezes você já tentou? Quantas tentativas já se foram? Quantos anos você já orou? Quantas modificações você já fez? Quantos apelos você já atendeu? Quantas restaurações já se foram feitas? Pois é, você precisa continuar. E o rei atira a 3ª flecha e acha aquilo meio sem sentido. Às vezes você olha para o alvo que você está trabalhando e você acha tão sem sentido. Você olha e diz assim: pelo amor de Deus, essa pessoa não merece. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai mais nem com ferro e fogo. Isso aqui não vai nem com oração poderosa. Eu ia falar reza brava, né? Mas nós é crente, nós falamos oração poderosa. E você tenta 1, 2, 3 vezes e desiste e desanima. Por quê? Por quê? Se aquele que te salvou nunca desanimou de você. Por quê? Por que você desiste antes do final? Por quê? Ele simplesmente parou. Simplesmente parou. Eliseu olha para ele e diz: que pena. Que pena. Você não vai terminar o que vai começar.
Você vai ferir os teus inimigos apenas 3 vezes. 5 a 6 vezes, ou seja, o dobro, você deveria ter feito. Olha para o seu irmão e diga: é o dobro. O dobro de ânimo, o dobro de força, o dobro de graça, o dobro de poder, o dobro de insistência, o dobro de oração, o dobro de devoção, de dedicação. É o dobro. É o dobro. Às vezes nós achamos que fizemos muito, que fizemos tudo, que estamos no ápice, que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Quando você já fez tudo o que tinha que fazer, olha para Deus e diz: Senhor, manda mais. Manda mais obstáculo, manda mais desafio, que agora eu estou pronto para fazer mais. Porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer aqui. Agora eu preciso de mais para poder fazer mais. A Bíblia diz assim, 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Muitas vezes o céu se indigna contra nós. Desânimo, apatia, morosidade. Aí você olha, eu vou mudar, Deus, vou mudar. Quando? Quando? Eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou mudar. E diz, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. O dobro. Se você fizer o dobro, o seu milagre acontece. Você duvida? Não duvide. Faça o dobro. Faça o dobro. Faça o dobro. Faça o dobro. Ah, mas eu estou cansado. Pede graça. Mas eu estou amargurado. Pede libertação. Mas eu estou desanimado. Busca o Espírito Santo. No céu tem recurso para tudo quanto é ido, para tudo quanto é coisa. Busca a Deus. Se posicione, levante, porque é o dobro. O profeta, a questão é que nós achamos que estamos fazendo demais, que estamos fazendo muito. Você deveria ter ferido 6 vezes ou 5. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quantas flechas tinha? Não sei, pastora, eu sei. Tinha 6 flechas. Ele poderia ter usado 5 e deixado uma. O que significa isso? Significa que nós não somos perfeitos em todas as coisas. Às vezes nós deixamos de fazer algumas coisinhas, mas só uma. Agora, 3, metade, não. Tinha 6 flechas. 6 flechas. E aí? Está vazia? Onde é que ficava a aljava do flecheiro? Onde? Nas costas? Deixa eu ver se a minha está vazia. Não está. Sua está vazia? Não. Aqui, ó. Sua lombar. Seus lombos, cinja os seus lombos com a força e com o poder do Senhor. Tem mais flecha aqui, ó. Os anjos do Senhor sempre estão renovando. Os anjos do Senhor sempre estão aprumando, deixando-as no nível para que elas possam acertar o alvo de uma maneira certeira. Tem flecha aqui. Tem flecha aí. Diga glória a Deus. O que falta é ânimo, disposição, destreza. O que falta é o dobro. O que falta é o dobro. É isso que falta. É o dobro. Tem flecha aí, irmão? Por que você está cansado? Quando você é crente, uma noite de sono não te renova, você está com algum tipo de problema. Ou físico, ou emocional, ou espiritual. Porque Deus nos deu a noite de sono para nós nos renovarmos. Você amanhece novinho em folha. É ou não é? Você pode estar cansado hoje. Amanhã você acorda assim, ó, novinho em folha. Por quê? Porque você serve um Deus. Tem gente que já levanta desanimado, já levanta cansado. Como é que o seu dia vai proceder se você já o inicia de uma forma negativa?
Agora, o vigor da sua mocidade vem do Senhor. Não vem de tônicos. Você pode pôr na veia os tônicos, tudo quanto é tônico que você conhecer. O seu tônico se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o tônico de seu ânimo, de sua força, de seu vigor, de sua vivacidade. Ele é aquele que te inspira e que te dá certezas. Vai dar certo, tenha fé, porque vai funcionar. Tem flecha aí, meu irmão? Tem flecha aí? Não desista. Não tire conclusões humanas para tarefas espirituais. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você dissesse para Deus que você tem recebido flechas dele e que você precisa de ânimo para os atos proféticos que você precisa praticar. Deus, às vezes os olhos de alguns aqui nesta noite estão fitos na direita, na esquerda, atrás e à frente. Deus, salva esse olhar, salva essa visão. Ensina, Deus, captura os olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda fonte de desânimo que Satanás tem usado contra a sua vida, você pode repreendê-la agora, você pode dizer para o Senhor agora, todo o seu desânimo, confessa o seu desânimo agora, confessa o seu desânimo, fala para o Senhor, Senhor, eu não tenho olhado para Ti, Senhor, eu não tenho buscado força em Ti. Confessa o seu desânimo agora. Confessa o seu desânimo agora. Quem sabe ao fim do ano você está cansado. Aí você diz para ele, Senhor, me renova pelo orvalho da mocidade, Pai. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso continuar atirando flechas verticalmente nesta terra, como ato profético, porque eu creio que a minha vitória vertical, ela sai da minha oração para o alto e do alto como resposta de oração para a terra. Minha vitória não é horizontal. O meu alvo não é horizontal. O meu alvo, Deus, é para o alto, é acima. Confessa o seu desânimo agora. Quem sabe você está cansado, desanimado. Quem sabe você não tem visto um brotinho no terreno onde tem semeado as sementes preciosas. A Bíblia não diz aquele que vai e lança semente, fica perto dela, olhando, ver se ela nasce, mas diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão com os seus feixes. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você está desanimado nessa noite, eu sinto que existem pessoas desanimadas, pessoas desmotivadas e cansadas. O Senhor está dizendo, você não é guerreiro particular do humano, você é um guerreiro particular do céu. E eu sou o seu general, diz o Senhor. Sua luta não é humana, sua luta é espiritual. Às vezes você tem tentado com o braço, você tem tentado com as palavras, você tem tentado com a força. Isso só tem te trazido desgaste. Use os meios espirituais, que é a oração, a palavra profética. O Senhor deu palavra profética para você nesta noite. Que você vai vencer até consumir todos os seus inimigos e colocá-los debaixo dos seus pés. Esta é a palavra profética. Você crê nisso? Você crê que esta palavra, ela entra dentro do seu coração e ela une com a fé que já existe e ela vai proclamar a sua vitória.